Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Passamos então agora ao espaço destinado ao pequeno expediente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Chico Sutili. Boa noite a todos. Boa noite às pessoas que estão nos ouvindo de casa, do conforto dos seus lares. Uma boa noite especial ao pessoal do nosso 36º Batalhão. Um abraço especial ao Anselmo, meu grande amigo, da inteligência da 13º Batalhão. Eu vou apresentar o requerimento 151/2021. Os vereadores signatários, após ouvir a Casa, requer a Vossa Excelência que, nos termos do artigo 136 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, Resolução 540/2015, seja enviada a moção de apoio à proposta de plano de modernização da carreira dos militares do Estado do Rio Grande do Sul, apresentado pela entidade da classe representativa dos policiais e bombeiros militares ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul para os seguintes. Ao excelentíssimo senhor Eduardo Leite, governador do Estado do Rio Grande do Sul, ao excelentíssimo senhor Ronolfo Vieira Júnior, vice-governador do Estado do Rio Grande do Sul e secretário estadual da Segurança Pública, ao excelentíssimo senhor Gabriel Souza, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, ao excelentíssimo senhor Edgar Preto, presidente da Comissão de Segurança e Serviço Público da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, ao ilustríssimo senhor José Clemente da Silva Correa, presidente estadual da Associação Beneficente Antônio Mendes Filho, dos servidores de níveis médios da Brigada Militar, ao ilustríssimo senhor Aparício Costa Santalano, presidente da Associação dos Sargentos, Subtenentes e Tenentes da Brigada Militar, tendo em vista que o plano de modernização da carreira dos militares, hoje de nível médio, garantirá a valorização e reconhecimento dos militares, favorecendo a melhoria de prestação de serviço público à população gaúcha. Ainda, o plano de modernização romperá com uma dolorosa espera de 20 anos sem avanço na carreira e descaso com os militares estaduais. Era isso, senhora presidente. Obrigado, vereador Chico Sutili. Colocamos, então, em aprovação o requerimento de número 151. Os vereadores que estiverem de acordo, por favor, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano Baumgarten. Boa noite, então. Saudando, então, o 36º Batalhão, que se faz aqui presente nessa noite. Obrigado pela presença. E traz aqui alguns temas nessa noite, e eu queria compartilhar um documento que eu recebi da Associação Moinho Cultural Covolã, que é um esforço que um grupo de jovens tem feito para tentar manter de pé um espaço de memória, um espaço de patrimônio, e agora numa outra tentativa com um projeto que depois, inclusive, eu tenho um requerimento para tratar sobre isso. Então eu quero ler este comunicado aqui, que eu acho que é bem interessante para ficar registrado nos anais dessa casa. Comunicado de apoio ao projeto Moinho da América. As instituições públicas, as organizações da sociedade civil e as comunidades de Farroupilha e da região da Serra Gaúcha. Tomamos conhecimento recentemente através do nosso vice-cônsul,
honorário Sr. Gelson Castelã, do projeto intitulado Moinho da América, concebido no âmbito do movimento de tombamento e preservação do sítio urbano do Moinho Covolã, um magnífico prédio representativo da história e do empreendedorismo dos imigrantes italianos, localizado no coração da cidade de Farroupilha, na Serra Gaúcha. Pelos motivos que em seguida elencamos, queremos externar o nosso apoio institucional a este projeto, Moinho da América, e também o nosso sincero apelo para que Farroupilha e região apoiem esta iniciativa, a qual também nos associamos como ente promotor das relações entre Itália e Brasil. De modo especial, queremos sensibilizar a administração pública municipal de Farroupilha e demais instituições locais e regionais para que integre-se aos esforços pela preservação do Moinho Covolã, levados adiante pela Associação Moinho Cultural de Farroupilha. Na história das grandes migrações dos séculos XIX e XX, que uniram para sempre os destinos e as relações dos povos de Brasil e Itália, Farroupilha ocupa um lugar único, pois ali, em 1875, na localidade que viria a chamar-se Nova Milano, território da antiga Nova Vicenza, que chegaram as 3 primeiras famílias pioneiras da saga da imigração italiana para o sul do Brasil. Foi também no território de Farroupilha que surgiu o Santuário de Caravaggio, símbolo nacional da religiosidade dos imigrantes italianos. Outro traço de ligação com a Itália é o nome do município, que alude à Revolução Farroupilha, no qual tomou parte Giuseppe Garibaldi. Esta iniciativa nos chegou através de uma rede de contatos de personalidades que acessaram a Embaixada da Itália no Brasil e este Consulado Geral, o projeto Moinho da América. Conta com apoios importantes como o da senhora secretária do Estado da Cultura do Rio Grande do Sul, Beatriz Araújo, que já colocou à disposição da Associação Moinho Cultural as linhas de captação e de leis de incentivo regidas pela Secretaria da Cultura Estadual. Outros apoios, como de Jaqueline Custódio, representante do ICOMOS, Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, e de Paola Tedeschi, que colaborou na criação da Escola de Gastronomia da UX. Indicam que o projeto Moinho da América, que propõe museus e ações e espaços culturais inéditos, será um grande passo, não apenas para as relações bilaterais entre Brasil e Itália, como também para o desenvolvimento humano e social de Farroupilha e região. Cordialmente, Roberto Bortotti, cônsul-geral da Itália. Então, nesse momento eu trago aqui, eu quero ler o requerimento 150. O vereador abaixo firmado solicita a anuência dos demais pares para que seja convidado o representante da Associação Cultural Moinho Covolã para explanar sobre o projeto Moinho da América. Então, por que eu trouxe essa temática? Hoje, na data de hoje, se recebeu então um ofício de um apoio do Consulado da Itália sobre isso. Então, acho que seria importante o nosso Poder Legislativo tomar conhecimento perante este projeto para sabermos o que pode ser, o que poderá ser desenvolvido neste local. Então, nesse momento, a minha manifestação é essa. Então, eu gostaria de colocar em votação o requerimento 150. Obrigado, senhora presidente. Obrigado, vereador Juliano. Coloco em votação o requerimento de número 150. Assunto projeto Moinho Covolã. Os vereadores que estão de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Aprovado, então, por todos os vereadores. Com a palavra, a vereadora doutora Clarice Baú. Obrigado, presidente. Quero fazer uma saudação especial ao 36º Batalhão da Polícia Militar, que está aqui, os representantes nos prestigiando. Uma boa noite a todos. Só quero fazer uma solicitação, presidente, um requerimento, que o governo abre mão da ordem dos projetos para análise das comissões. Nós temos o projeto de lei número 13
E o projeto de lei 17, que nós gostaríamos então que tivesse uma prioridade nos pareceres, que é o termo de cooperação em Pinto Bandeira e também o termo de cooperação com Alto Feliz. Acho importante, né, que possamos então dar essa prioridade. Se todos entendem igualmente, gostaria então de deixar esse requerimento na casa. Obrigado, presidente. E continuando, a palavra está com o vereador Tiago Jorge Ilha. As pessoas que nos acompanham, em especial aos servidores da Brigada Militar que prestigiam essa sessão, né? Prestam um serviço incrível ao nosso município há muitos anos, bem como também a todo o estado do Rio Grande do Sul. Gostaria de trazer alguns comunicados, né? Amanhã, no dia de amanhã, não estarei aqui na sessão, pois estarei em Brasília cumprindo algumas agendas e que estarei sem nenhum custo a essa Câmara Municipal e que aproveitarei, porque vereador é vereador sempre, né? Por estar na capital federal, para que a gente possa encaixar algumas agendas de interesse do município, né? Principalmente na busca de recursos para a nossa cidade. Nós estamos trabalhando algumas frentes importantes para recursos e também como coordenador da Frente Parlamentar de Apoio à Tradição Gaúcha, que hoje é um movimento criado no Rio Grande do Sul com 72 vereadores já aderindo a essa frente. Nós também estaremos propondo uma agenda de cunho com o Ministério da Cultura para que possa ser levado à frente um grande projeto que eu acredito muito de mobilização, que é transformar a cultura gaúcha em patrimônio histórico do Brasil. E que talvez a gente pense que naturalmente já seja, né? Mas não é. A cultura do Rio Grande do Sul, tão forte, tão presente no mundo inteiro, não é patrimônio histórico. E esse é um pleito que nós também estaremos trabalhando. Além de recursos importantes para a nossa cidade, voltados à saúde, à questão do turismo e lazer, e também sobre a cultura gaúcha. Na sexta-feira estarei em Porto Alegre, numa agenda próxima ao meio-dia com o governador do estado do Rio Grande do Sul, também na condição de coordenador da Frente Parlamentar de Apoio aos Vereadores, também, obviamente, sem nenhum custo a essa Câmara Municipal, mas buscando a inclusão, um pedido que, inclusive, aprovamos por requerimento nessa casa, na nota fiscal gaúcho, da inclusão da cultura e do esporte. Porque hoje a cultura e o esporte elas não estão contempladas no programa Nota Fiscal Gaúcha, que pode credenciar várias entidades para receber recursos. Então, nós também estaremos cumprindo essa agenda na sexta. Queria comentar alguns assuntos trazidos hoje na sessão, em especial o primeiro assunto levantado pelo meu colega vereador Caleb Coelho, quando traz aqui no telão, Caleb, projeto muito bonito que eu já acompanhava há algum tempo e que, inclusive, acho um projeto muito... que eu quero, inclusive, me colocar à disposição, né, para ajudar, para colaborar. Nós fizemos um projeto semelhante ou parecido, mas talvez que nem você comentou, a gente muitas vezes faz, mas se somar com outro já existente, deixa maior ainda. A gente fez lá, a família tem uma empresa de refeições coletivas e nós fizemos lá, na época que estourou a pandemia, por diversos meses, todo sábado, quando a empresa não trabalha, a gente abria a estrutura da empresa, vinha um monte de voluntários, como você fez ali, e fazíamos a comida pronta e entregávamos, né, nas famílias que estavam necessitando. Eu acho que se cada um der um pouquinho, né, Caleb, eu acho que não fica ruim para ninguém. E todo mundo sai beneficiado, e ajudar é muito melhor do que ser ajudado. Então, não só quero dar os parabéns a essa tua iniciativa, como também me somar. Não só o meu trabalho como empresário, meu trabalho como comunicador, o meu trabalho de imprensa, que a gente acaba exercendo também, de liderança, obviamente, para me somar também a esse projeto que eu acho muito bacana. E eu gostei dessa ideia que nós fizemos no passado, já aproveito para pedir o espaço de líder, que quando nós fizemos lá na nossa empresa, era exatamente isso, né? Fizemos uma linha de produção, um mexia, outro colocava o tempero, outro embalava na marmitinha, outro botava na caixa, né, Chico? E aí ia levando lá, aí um levava com o seu carro, outro levava com o outro carro, para as famílias que estavam precisando naquele momento. Inclusive, nós vamos retomar, até eu conversava
em algum momento com o pastor Davi, né, para que a gente pudesse se somar ao projetos que a igreja também faz, né, e que agora os CTGs também estão fazendo algo semelhante para auxiliar também os fazedores de cultura. Porque isso é ir além, Caleb. Eu acredito muito numa doação que a gente possa ir além do que a gente está fazendo hoje. Porque fazer o básico, né, o beabá é fácil, ir além que é difícil. Comece seu espaço de líder. Líder, por favor. Vereador. Ir além que é o mais difícil, né? Então, eu quero, ao mesmo momento, me somar também a esse projeto. Esses tempos atrás também o Caleb comentava aqui sobre um projeto importante que é a questão do restaurante popular, né? Que está sendo liderado nesse momento pela primeira-dama. Eu acho sensacional essa ideia, inclusive já falei aqui, reitero, de ocupar a lei de nossa autoria, que todos nós votamos aqui, para que, olhando assim a aplicação da lei, eu acho que num restaurante popular ela teria uma validade incrível, né? E conversei com alguns proprietários de restaurantes e me disseram, olha, quem sabe com o restaurante popular nos dá uma tranquilidade maior, tem uma lei que permite. O restaurante popular, obviamente, vai ter pessoas qualificadas, nutricionistas, enfim, para mim retirar o alimento aqui do restaurante privado e levar para o restaurante público, que é essa ideia aí. Então, eu também, obviamente, a gente coloca o nosso gabinete à disposição, né, Caleb, para que a gente construa junto também com o governo municipal, porque é de grão em grão que a gente vai conseguindo fazer a nossa parte, e isso eu acredito muito. Queria também fazer um registro aqui sobre algumas emendas, alguns recursos que o Republicanos tem buscado para o nosso município, que estão numa fase muito importante, que é a fase de conclusão e licitação. Ainda no governo anterior, nós buscamos com o deputado federal Carlos Gomes algumas emendas importantes, né? E elas estão praticamente finalizadas. Estive na semana passada na prefeitura. Uma delas é a pavimentação na frente da escola Santa Cruz de Nova Milano. Outra delas é lá no Instituto Federal, né? Uma ampliação e reforma. A outra delas é no espaço destinado ao food truck, que é para que tenha um espaço de convivência no Largo Carlos Fetter, aqui ao lado da Câmara, na frente do palco, já construído também com recursos de emenda do deputado Carlos Gomes, para que a gente possa fazer. E hoje, né, até eu não consegui estar presente, a deputada Fran reunia com os moradores da comunidade, da Associação do Caravageto, né, para anunciar uma emenda também do deputado federal Carlos Gomes para a continuidade nesse importante programa de asfaltamento que foi iniciado, né, também no governo anterior e que agora vai contar com o recurso do deputado Carlos Gomes para continuar, né, essa importante ligação asfáltica com o nosso interior. Então, dessa forma, também a gente aproveita esse espaço para compartilhar esses projetos que a gente vem buscando, trabalhando bastante, com as forças que a gente tem, né? E finalizo a minha fala dizendo que eu tenho aprendido na política que toda vez que a gente procura somar, o resultado é sempre melhor. Porque a divisão, ela nos permite diversas margens para que a gente possa errar. Então, muitas vezes vou cobrar aqui com maior intensidade que a prerrogativa do cargo me contempla. Mas toda vez que eu puder somar, eu vou fazer isso em primeiro lugar, porque é assim que eu acredito que essa nossa cidade o caminho é melhor para o futuro. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigado, vereador Ilha. Com a palavra, vereador Sandro. Obrigado, presidente. Cumprimentar a presença que ainda estão aqui do 36 BPM. Dar um retorno a uma pergunta feita pelo vereador Roque a respeito do ditador. Eu mesmo conversamos até aí, fora de maneira informal, e eu estava conversando também com o secretário de obras, Schmitz, e o processo lá da peça que quebrou no Britador era um processo que teve que ser licitado. Em função do valor alto da peça, precisava ser licitado, a peça nova tinha um valor significante, então precisava ser reformado, e agora está sendo rebaixado, mudado, então, os cones lá. Eu confesso que não entendo muito de tudo aquilo, mas sim, essa licitação que foi feita, então, ela deu deserta, então tem todo o processo, período de licitação, toda a parte burocrática, mas
segundo informações que eu recebi, logo está resolvido, e se sabe da necessidade, sim, de brita na nossa cidade, nas estradas, do patrulhamento e tudo, enfim. Utilizando o meu tempo, meu espaço, então, para fazer uma análise do que eu vejo a respeito dos projetos que vão nessa casa, e com certeza estão dando uma quantidade de discussão ampla, são os projetos 14 e 15. O projeto 15, na verdade, da Previdência Complementar, ele, no meu entendimento, ele tem uma relação bem lógico-matemática, de estatística, de análise. O que acontece? Os senhores viram que os índices, com o tempo, eles só aumentam. Será que simplesmente só uma votação de um reajuste de índices faria com que aqueles valores viessem a diminuir agora em função do tempo? Será que estaria só botando índices com modificação de índices? Até quando que a gente vai corrigir um rombo desse simplesmente só aumentando índices? Por isso, sim, que a complementar vem a pôr um fim nesse sistema. Ela vem a ser uma solução que, com o tempo, a gente começa a diminuir o problema. Então, se a gente pensar isso de maneira matemática, a gente está começando a pôr limites nesses valores. Se a gente continuar e buscar uma estatística dos valores de índice, como eles vêm aumentando em função do tempo que a gente tem aqui, registro disso, os senhores param e pensam, será que aí da frente nós vamos ter que botar mais aumento de índices? Nós precisamos de algo que estanque isso. É isso que faz o projeto 15. É isso que o PL 15 faz. Ele vem a fazer o quê? Daqui para frente, então, daqui em diante, ele vem a fazer com que exista um teto, que quem administre isso, então, será, sim, uma empresa privada, que as pessoas que lá contêm o seu fundo de previdência fazem a verificação individual de quanto elas têm, quais são as projeções, o que está acontecendo com o fundo. Então, é uma administração de fundo de previdência diferente do que a gente tem hoje. E eu, como vereador, defendo isso, porque eu vejo que daqui a um certo tempo, se a gente só ficar reajustando índices, daqui a um certo tempo, gente, como é que vai estar? Como é que vai estar a prefeitura? Peguem esses últimos 10 anos, 15 anos, tentem fazer uma projeção de índices para ver onde a gente vai parar. Então, o projeto 15, ele se faz necessário, sim. Ele se faz necessário. E aí, a Roque, eu concordo, e assim acho que a gente discute, e é saudável a discussão, mas o ano passado, a análise daquele projeto de lei que estava aqui, que mudava os reajustes, eu estava fazendo o que o senhor fez, foi buscar informações, pedir para que viessem para cá com informações. Nós não tínhamos, por exemplo, o sindicato envolvido, nós não tínhamos o Conselho Municipal da Previdência, nem ata deles, nada de informações, e nós pedíamos. Eu fui alguém que pediu informações a respeito disso. E as informações que foram para cá para nós foram simplesmente do cálculo do fundo. Queira ou não queira, agora com o novo cálculo atuarial, a gente tem duas bases de análise de índices. Já tínhamos no ano passado e agora temos outra, a gente faz um comparativo de índices. Então, isso dá mais segurança. Mas eu votei naquele momento contra o projeto porque eu queria mais informações em função da importância, da relevância dos valores que tem que ser aportado. Então, eu gostaria que ficasse bem claro isso, porque é um projeto complicado, é um projeto de extrema responsabilidade nossa. Senhor presidente, é isso que eu tenho para essa noite. Então, gostaria de deixar registrado aqui da importância. Então, a votação foi feita em função da importância. E a análise era um pedido de maiores informações. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Sandro. Com a palavra, o vereador Amarante. Eu quero saudar aqui a nossa valorosa Brigada Militar, em nome do Bocha e do nosso colega que está aqui ainda presente. Quero dizer, Bocha, que a nossa brigada, além de desempenhar o seu papel da segurança do nosso município, a quem nós muitas vezes recorremos, ela também auxilia em muitos trabalhos voluntários que é feito nesse município. Então, a brigada, na grande maioria, se não a maioria, está lá, a brigada sempre presente. Obrigado.
Senhor presidente, eu quero falar numa coisa aqui hoje, que eu e o Felipe Maioli, passamos aí na quarta-feira, Felipe, do qual vimos a felicidade das crianças ao retorno às aulas. E como é bom ver professores, crianças nas salas de aula de volta, felizes, ambos querendo esse encontro, tanto os professores, né, Felipe, quanto as crianças. Utilizando, sim, todos os cuidados, mas a gente sabe que com as crianças, principalmente as pequenas, é muito difícil manter o distanciamento, mas eu sei que vão saber lidar com isso no seu dia a dia. Mas também percebemos, né, Felipe, o quanto os profissionais da educação fazem a diferença em nossas escolas, muitas vezes envolvendo a comunidade como em geral, com o seu trabalho voluntariado, que eu sempre digo que tem algumas profissões que levam como profissão e missão em fazer algo diferente para as pessoas, para si, para alunos. Quanto estava preparado as escolas, ou seja, se tivesse voltado dias atrás, teve escola que reformou nesse período, fez grandes reformas, com valores de CPM de escola. Nesse período aí que estavam todo parados, que as professoras continuaram trabalhando, porque na verdade eles nunca pararam, né? Sempre trabalharam, fizeram aula online com seus alunos. As estruturas, por exemplo, a escola do 1º de Maio, alguém conhece? E eu digo para vocês, vereadores aqui, vamos conhecer as nossas estruturas escolares e conversar um pouco com os diretores, com os professores, como cada um constitui as suas escolas. E vocês vão sair de lá com uma certeza. Cada diretor, cada professor carrega consigo a responsabilidade de reestruturar a comunidade também. Às vezes a gente diz isso, não, o professor ensina e os pais educam. Não, os professores eu tenho certeza que ensinam e os professores ajudam os pais a educar. Porque ficou muito claro, quando se tem uma estrutura, professor Sandro, de professores polivalente e que engajam nesse serviço para o melhor daquela comunidade, o retorno é muito grande. Eu vi na escola do 1º de Maio, que eu confesso para ti, professor Maioli, eu não conhecia. A estrutura da quadra, eu acho que é uma das melhores quadras públicas de escola que nós temos no município, está lá no 1º de Maio. A estrutura de integração aos alunos, de parquinho, eu acho que até mesmo de ensino, biblioteca, refeitório. Inclusive agora estão criando um espaço no lado da escola que deixarão aberto para que a comunidade possa utilizar. Isso, boa parte sendo feito 50% pelo CPM daquela escola e a outra parte pelo poder público, sendo que desses espaço de liderança de partido, presidente, sendo que boa parte desses recursos, e é muito bom a gente ver aonde é aplicado, porque lá tem cada ação que eles fazem. Inclusive lá na escola do 1º de Maio eles têm uma extensão do telhado que se estende automaticamente na calçada, para que o aluno não pegue chuva nos dias de chuva. Iniciando seu espaço de líder, vereador. Obrigado, presidente. Eu quero ressaltar isso porque, assim como a escola do 1º de Maio, a grande maioria, tanto municipal quanto estadual, todas têm estas ações. Nós tivemos depois em outras escolas, das quais também
tem a sua estrutura, tem o CPM, e sempre se fala que o poder de educar é um tripé, onde nós temos o poder público, estendendo a mão, nas estruturas, construindo, pagando os profissionais da educação. No outro lado, nós temos os pais e, junto ali, nós temos os professores. Se nós conseguirmos conduzir, como algumas escolas hoje, com câmeras dentro da escola, conseguiram mudar, muitas vezes até o conceito dos pais em relação ao seu filho, mas está monitorado. Não, é um artifício que educa para, de repente, tirar dúvida dos próprios pais em relação aos seus filhos. E quero dizer que, então, essas duas escolas, das quais eu quero dizer aqui que essas duas escolas que também continuarão, vão fazer aqui, Escola do 1º de Maio, então tem um Feed Trupe, dia 16 de maio, e a Escola Carlos Fetter fará, dia 8/5, arrecadação de alimentos, porque tem muitas famílias que pedem para essas escolas, então, a nível de informação. Que será das 13 horas às 15 horas, lá no local da Escola Carlos Fetter. E também quero, professor Sandro, aproveitar aqui a questão que o Roque comentou do britador. Eu sei que quando eu estava como secretário, eu tive sorte que pouco esteve quebrado o britador. E que muitas vezes a gente fez levantamento de custo. O que é mais barato? É manter o britador com a estrutura que tem, com a equipe que tem, ou daqui a pouco comprar brita? Porque neste momento, e que se estenderá, de repente, não temos aí como prever, né? Quanto tempo ainda vamos demorar para consertar o britador? Nós temos custo duplo. Nós temos o custo que é alto da estrutura do britador, e, por outro lado, nós temos comprando a brita. Nós temos dois custos aí. Podemos ter um só quando consertar o britador. E também a nossa comunidade ela fica prejudicada, porque os calçamentos, eles param as pavimentações. Então, até por uma questão de economia e eu acho que tem momentos que o poder público ele restringe algumas situações e tem que restringir, se não tem dinheiro para comprar o pó, a brita, vai ter que diminuir, e alguma coisa para. E para, às vezes, por um valor quase insignificante, porque a brita é barata, se for comprar só a brita, ou nós mantermos só o britador funcionando. Agora, se nós tivermos o custo duplo, aí torna-se caro. Então, teríamos sim que pensar aí junto ao Executivo sobre esse assunto, para que consigamos ter uma frequente gestão deste assunto, que possamos ter a tranquilidade ali na frente para tocar as obras num todo. E então peço, eu sei que o Gasolina não está aqui mais, mas que levamos esse assunto para debater no Executivo, os vereadores, você, eu acho que a doutora Clarice, e que consigamos aí a não ter esse custo duplo. Que já pensou um ano, vamos gastar aí R$1 milhão. E também quero deixar aqui uma saudação a todos os professores e a todos os alunos, e que Deus olhe por todos nós e que cuide tanto de um e de outro, para que sigamos assim por muitos e muitos tempos, e que possivelmente nem paramos mais. Muito obrigado, doutora Leonora. Obrigado, vereador Amarante. Eu gostaria agora de solicitar ao segundo vice-presidente da Casa, vereador Chico Sutili, para que assumisse a cadeira da presidência, para que eu possa apresentar um requerimento.
Com a palavra, a vereadora Eleonora. Obrigado, presidente Chico Sutili, colegas vereadores, colega vereadora, imprensa e todas as pessoas que nos acompanham. Mais uma vez, eu quero dar boa noite aos representantes do 36º Batalhão da Brigada Militar de Farroupilha. É uma honra tê-los na nossa casa. E cumprimentar também as pessoas que nos acompanham de suas casas. Bem, eu quero apresentar o requerimento de número 146. Os vereadores signatários, após ouvida a casa, requerem a Vossa Excelência que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal a sugestão de projeto de lei que institui, no âmbito do município de Farroupilha, o Programa de Atendimento de Pessoas Diagnosticadas com Câncer, que se chama Programa Fila Zero. Este programa consiste em priorizar, nas unidades de saúde do município de Farroupilha, o atendimento dos pacientes diagnosticados com a doença acima citada, principalmente no agendamento de consultas, exames, procedimentos, no prazo máximo de 72 horas após o encaminhamento médico. Essa lei deve entrar em vigor no dia 27 de novembro de 2021, que é o Dia Nacional de Combate ao Câncer. Bem, para aqueles que já estavam aqui nos 4 anos que antecedem, eu apresentei esse projeto 2 vezes. Eu apresentei esse projeto no dia 28 de maio de 2018, aprovado por todos, não retornou à casa. Apresentei novamente no dia 9 de março de 2020, aprovado por todos, não retornou à casa. Retornou uma resposta negativa, dizendo que isso já era feito nos postos. Bem, nós sabemos que não é bem assim. Tanto que eu acho que todos os senhores, talvez eu mais do que os outros, ou o vereador Tiago, por sermos médicos, talvez nós recebamos mais do que os outros, pessoas desesperadas ou familiares de pessoas com o diagnóstico de câncer ou que estão ainda com suspeita e que estão na fila para fazer o diagnóstico. Então, nós sabemos que, seja feito isso ou não, já é importante que se tenha um projeto sobre isso, porque o executivo, ele é efêmero, ele passa. Hoje é um ou mais partidos, enfim, daqui a 4 anos pode ser o mesmo ou pode ser outro, né? E vai trocando. E nós precisamos ter a segurança para essas pessoas de que vai existir uma continuidade nessa assistência, independente de existir pandemia ou não. Não importa se existe pandemia, não importa se existem outras coisas. A prioridade do paciente com câncer, ela tem que estar, no mínimo, igualitária. No mínimo, igualitária. Então, nós sabemos também que o diagnóstico precoce do câncer, ele concede à pessoa a chance, eu já estou terminando, presidente, a chance de cura, ou pelo menos de anos de sobrevivência a mais. Então, eu peço, por favor, que meus nobres colegas votem esse projeto hoje, porque eu tenho certeza que essa vez
ele vai voltar para casa sancionado. Colocamos em votação o requerimento número 146. Encaminhamento de votação, a vereadora Clarice Baum. Boa noite, presidente. Eu só quero contribuir aqui com a doutora Eleonora, porque eu estive à frente um tempo da Secretaria de Saúde. E lá, com certeza, todos deveriam ter a oportunidade, né, pastor Davi, de estar trabalhando na questão de saúde, em função de nós estarmos lá e poder ter a sensibilidade de ver as necessidades realmente das pessoas. E muito mais aquelas acometidas por doenças, né, e principalmente na questão do câncer. Nós tínhamos muita dificuldade. Não é bem verdade que tudo funcionava bem e não precisa de regulamentação. Aqui tem o pastor Davi, sabe da dificuldade de algumas especialidades, algum tipo de câncer, inclusive se precisasse de biópsia, já se começava a ter uns entraves aí. Que às vezes a gente sugeria que se a família tivesse condições de fazer particular a biópsia, nós poderíamos talvez agilizar, né, todo o encaminhamento. Pode ter mudado, pode ter avançado, mas ainda temos muitos problemas. Então, acho importante, sim, parabéns pela iniciativa dos vereadores que estão aqui colocando esse projeto de lei. Precisamos regulamentar. Eu sempre digo, lei a gente executa, a gente cumpre, não se discute. E se não tiver uma lei, se pode abrir uma discussão e daí as coisas ficam só na discussão. Então, é importante e parabéns. Com certeza aprovaremos esse projeto de lei. Obrigado, presidente. Obrigado, Clarice. Encaminhamento de votação com o pastor Davi. Boa noite, senhor presidente. Quero aqui parabenizar a doutora Eleonora pela sugestão de projeto de lei e com a preocupação realmente, porque é um caso diferenciado e a gente sabe, a gente que já trabalhou na saúde, vocês que estão todos os dias, a dificuldade, né, que as pessoas enfrentam, e a senhora faz bem a sua colocação de que o processo deveria realmente andar, mas às vezes, como disse a doutora Clarice, há uns entraves, e a gente sabe que o diagnóstico precoce nos dá a chance de cura, né, principalmente do câncer de mama, né, a gente sabe disso, a importância que nós precisamos dar a esse tema. Então, quero aqui lhe parabenizar e vamos aprovar, sim, a bancada da rede e também subscrever aqui, se a senhora assim permitir, claro, nessa noite. Parabéns, obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, pastor. Encaminhamento de votação, vereador Juliano. Oi. Doutora Eleonora, parabéns pela proposição sua e da bancada. Eu acredito que esses projetos são de cunho fundamentais para o desenvolvimento, e isso sim. E quando a senhora fala, lamentável, né, que não foi levado adiante, isso não é uma questão de bandeira política, partidária, ideológica, é política pública, é atividades, são questões para a população, né? E quando eu falo isso, boa parte, eu não sou médico, não sou estudioso da medicina, mas tem aquele ditado chavão, é melhor prevenir do que remediar. E toda política preventiva, além dela ajudar a controlar, ela também no sentido financeiro. Tu trata agora, tu previne, lá para frente tu vai economizar o que tu vai estar gastando no tratamento. Além de ajudar na questão da saúde do paciente e também envolvendo toda a família, isso é de extrema importância. Eu parabenizo, muito bom. Importante, conte comigo também, se possível, se autorizar, subscrever. E o que eu levo? Eu também apresentei algumas sugestões e eu também quero que o Executivo analise. Se for de grande valia, se for importante para a comunidade, vamos votar, vamos sancionar. E sim, doutora Clarice, a lei tem que regularizar, só que é uma forma também que nós temos de poder desenvolver o trabalho. Muitas vezes as questões inerentes na proporção do mandato do vereador, elas são limitadas, algumas vezes inócuas, mas com proposições dessas,
que tem que partir lá do Executivo, porque parte da questão orçamentária, então é importante que venha. Então eu também, parabéns mais uma vez, e peço, doutora Eleonora e demais, que levem essa mensagem ao nosso prefeito, que volte também algumas sugestões, como por exemplo, a sugestão que eu apresentei lá em fevereiro, se eu não me engano, do projeto de prevenção ao AVC. Muito obrigado, parabéns, conte comigo. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano. Encaminhamento de votação, Amarante. Vereador Amarante. Senhor presidente Suchili, boa noite. Doutora Eleonora, parabéns por a sua iniciativa. Eu passei por 2 situações na família e eu sei o quanto é importante 1 dia, 2 dias, 10 dias. Então, a senhora sendo uma profissional da saúde, é muito louvável, vindo da senhora, do doutor Tiago, que também, eu imagino que atende situações das quais se refere ao câncer. Quero pedir para, se a senhora permitir, subscrever, e quero dizer o seguinte: o governo anterior errou em algumas coisas, e com certeza absoluta, uma foi essa, de não ter sancionado esta lei, que tenho certeza que é uma maneira da gente se assegurar e garantir ao cidadão. De repente um vereador pode até mover, ou o próprio cidadão pode, com esta lei, mover uma ação e ser atendido conforme manda a lei, o mais rápido possível. Muito obrigado, doutora Eleonora. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, colega vereador Amarante. Encaminhamento de votação, vereador Felipe Maioli. Doutora Eleonora, para contribuir, eu quero comunicar a vocês que durante uns 15 dias atrás, uma família me procurou, justamente o que vocês estão conversando aconteceu com essa família realmente, e a doutora sabe disso, nós conversamos sobre isso também. Os erros, Amarante, acontecem, e eu acho que nós estamos aqui para tentar corrigir os erros e não levar tanto em consideração o que passou e tentar melhorar de agora em diante, né? Essa família estava com um problema realmente com relação à execução de uma biópsia, marcou junto ao posto de saúde e só depois de 15 dias conseguiria a vaga. E ela me procurou para tentar ajudar. Entrei em contato com o pessoal da Secretaria da Saúde, através do secretário e a Silvana, pedi para que eles se sensibilizassem e se conseguissem antecipar a consulta. A consulta foi conseguida já para o dia seguinte e resolvemos o problema desta pessoa. Após isso, então, vai conseguir fazer a biópsia para ter certeza que os exames já vieram alterados e, com certeza, o mais rápido possível ela vai conseguir fazer esses exames. Mas eu quero deixar claro que nós não concordamos com essa atitude de ter que buscar um vereador para interceder junto a uma secretaria para que a pessoa possa ser atendida antes. Pode acontecer isso com qualquer um de nós. Então, se nós tivermos essa lei aprovada, um problema a menos para nós nos preocuparmos, né? Acho que o correto é todos ter os mesmos direitos e ser atendido o mais rápido possível. Eu acho que esse é o espírito. Então, só para contribuir, parabéns, doutora. Obrigada. Espero que todos votem favorável. Obrigado. Obrigado. Obrigado, vereador Felipe Maioli. Se nenhum vereador mais fizer uso da palavra, colocamos em votação o requerimento 146 de 2021. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os colegas vereadores. Subscrito. Subscrito por todos os colegas. Todas as bancadas. Convido agora a doutora Eleonora para tomar seu posto de presidente dessa Casa Legislativa. Obrigado, vereador Chico Sutili. Continuando, o vereador Juliano
pedir o espaço de líder. Primeiro eu quero agradecer o meu colega líder de bancada pela cedência do espaço. Obrigado, Roque. Que bom que o vereador Sandro trouxe notícias que está vendo com afinco essa questão do britador, que é importante. Na campanha, na caminhada, principalmente no interior, uma das coisas que tu mais ouve da população que lá reside, principalmente na questão do trânsito, da estrada, é a questão da britagem. Então, precisa sim, porque lá, além de toda a população que lá reside, é importante toda a questão da nossa alimentação, passa uma boa parte em cada região com as suas produtividades. Eu trago então mais alguns requerimentos, alguns comentários. Um deles que eu quero apresentar aqui é uma moção de apoio ao projeto de lei 2564/2020 sobre o piso nacional da categoria de enfermagem, técnicos, enfermeiros, porque sabemos o momento difícil, complexo que vivemos e no meio a tudo isso temos anjos da guarda, pessoas que estão ali de forma incansável, onde que estão lá, passam a maior parte do tempo do dia a dia no hospital. Claro, isso se acentuou, se agravou com a questão pandêmica. Mas, graças a esses guerreiros e essas guerreiras, que também está tendo êxito, as pessoas que estão sendo curadas da Covid-19 e de tantas outras enfermidades. Portanto, este vereador aqui defende e apoia que se pague um salário justo, não só para os enfermeiros, mas para todas as categorias, inclusive da nossa brigada que está aqui, com condições não só salarial, de estrutura. Vemos um momento de várias manifestações, aplausos, mas isso não basta. Precisamos de valorização, e valorização se faz com ferramentas de trabalho adequada e remuneração. Então, quero aqui apresentar, para depois colocar em votação, o requerimento 147/2021, a moção de apoio. O vereador abaixo firmado solicita a anuência dos demais pares para que seja encaminhado ao Senado e à Câmara dos Deputados. Moção de apoio anexo 1 ao projeto de lei número 2564/2020 do Senado Federal, que institui o piso salarial do enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem da parteira. Outra coisa também, tem dois assuntos que têm me preocupado muito nesses últimos dias. A questão da pandemia e a questão da água. Na semana passada eu trouxe essa temática à casa e nós temos que pedir para o nosso governo municipal tomar talvez uma atitude que seja um pouco rígida, mas antes que seja tarde. Sabemos que talvez não houve um preparo, que faltou planejamento, organização por parte da própria companhia de abastecimento e vivemos um momento de seca. E no meio de uma pandemia sem água, a tendência é piorar. Se vocês olharem a foto que está na capa do site da Rádio Espaço, vocês vão se apavorar. É assustador. Então, precisamos tomar algumas medidas. Sei que não é de comum acordo de todos, mas pense nós daqui de 15 dias ou até menos sem água para consumo. Então, é preocupante. Outro ponto, de novo, sou chato quanto a isso, mas é importante, fiscalização do corona. Encaminhamos alguns ofícios na questão de investigar e tentar descobrir como a forma que a prefeitura está agindo. Sábado eu entrei numa confeitaria da cidade, só faltou ter gente em cima do balcão. Assustador. Ou a pandemia fizeram um decreto e acabou a pandemia. Então é importante porque todos nós sabemos que não dá para ser nem 8, nem 80, mas é preciso seguir os protocolos para não termos novamente um agravamento da situação, para que ter que fechar comércio, empresas, tudo isso, filme que a gente já viu e reviu diversas vezes. Precisa estar a fiscalização na rua. Caravaggio, ontem à tarde, parecia que está tendo a romaria. Está certo que é o mês. E o santuário vai realizar online.
mas a quantidade de pessoas sem distanciamento, sem uso de máscara, eu sei que falta muito da conscientização, mas o poder público está em cima, tem que chamar a atenção dessa população, senão nós não vamos sair desse buraco que nós estamos enfiados, que é a pandemia, e a vacinação está demorada, não por conta do poder municipal, mas por conta lá da demora dos insumos, etc., para finalizar. Então, por gentileza, leve isso ao executivo, precisamos fiscalização, para não voltarmos à estaca zero. E colocar em votação o requerimento. Obrigado, senhora presidenta. Colocando em votação o requerimento número 147. Os vereadores que estão de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Senhores vereadores, mais algum vereador, além do vereador Caleb, vai fazer uso da palavra? Bem, então, eu vou suspender a sessão por 2 minutos, porque os representantes do 36º Batalhão da Brigada Militar estão aguardando para que a gente possa tirar uma foto. Convido a Brigada para subir aqui para que possamos tirar a foto. Muito bem. Senhores vereadores, voltando às suas posições, coloco a palavra à disposição do vereador Caleb. Eu gostaria de colaborar um pouquinho, contribuir com o que o vereador Amarante falou sobre a escola lá do 1º de maio e sobre o diretor Odair. Quem não conhece o diretor Odair, tem que conhecer. Gente boa, bom de papo, competente, uma pessoa muito legal. O que acontece naquela escola? O que acontece naquela escola? Eu fui conversar com o diretor e ele me mostrou que todas as salas, vereador, o senhor viu, né? Tem câmeras. Todas as salas. Então, se uma professora precisar sair por alguns minutinhos, ela diz, diretor, aí ele liga lá a câmera, fica focando naquela sala, ele tem um microfone para aquela sala, né? Então, se alguém lá tá fazendo alguma... Sabe como é que é criança, né? Ele já corrige na hora, tu aí... Tudo isso com dinheiro do CPM. Uma comunidade muito participativa, todos se uniram para trazer as melhorias para a escola. Seria muito bom se todas as escolas fossem assim. Então, eu gostaria de mandar um abraço ao diretor Odair e toda a equipe lá da escola do 1º de maio. Estamos trabalhando num projeto muito legal para a escola, que consiste no seguinte: como foi feito asfalto na rua ao lado e na frente da escola, que vai até em direção ao Monte Verde, o fluxo de carros é muito grande. E na frente da escola, as crianças, né, param as vans para pegar os alunos que estudam na escola. Então, estamos com um projeto para fazer com que, ao invés de sair pela frente, as crianças saiam pela parte de trás, que quase não tem movimento, porque todo mundo, inclusive eu, a gente prefere andar no asfalto, né? Então, poucas pessoas usam aquela rua de trás. Então, essa é a primeira coisa. A segunda parte do projeto consiste em fazer com que aquela rua seja fechada, a parte de trás da escola, que não tem asfalto, então, né? E transformada em praça. Para que nós tenhamos no centro do bairro uma praça legal, ali que ficaria entre a escola e entre a igreja, né? Então, teria apenas um espaço para que as vans pudessem sair, entrar e sair e pegar as crianças, né? E talvez não só as vans, os pais também com os carros, porque é muito perigoso ali o fluxo de movimento. Afinal de contas, o bairro 1º de maio é o maior bairro da cidade, né? Aliás, é uma cidade, como eu comentei outro dia. E o terceiro ponto que nós estamos conversando com o pessoal do planejamento é para que essa rua fechada, ela tenha cobertura. Então, se nós conseguirmos fechar a rua, fazer da rua uma praça e além disso, cobrir, vai ser sensacional, né? Porque daí, numa reunião que eu tive com o presidente do bairro, Jorge Werner, existiam algumas necessidades que nós precisamos cuidar lá do bairro. Uma delas seria tentar levar a feira do produtor rural, que tem ali no Largo da Carlos Fetter, né? Depois que saem daqui, vão para lá.
Então, para nós seria muito bom que a gente pudesse ter a feira livre lá. E então esse projeto é bem legal, né? Mas a gente precisa do quê? De pessoas que colocam a mão e vão atrás, como o diretor Odair fez, né? De transformar aquela escola naquela maravilha, porque é uma escola que é exemplo, né? Eu não vi o que eu vi lá, eu não vi em muitas escolas particulares, né? Então, mostrando que a pessoa com boa intenção, com uma ideia do bem, né, para a sua gestão, pode revolucionar as coisas. Então, quem sabe, em breve nós teremos a notícia aqui, já está com o planejamento, com o trânsito, de que as crianças saiam pela parte de trás, que fica mais seguro, né? De que as crianças possam ter aquela rua fechada, virando praça, e quem sabe até aquela praça coberta para grandes eventos daí, porque imagina uma rua coberta, eu me lembro, eu fui no Entrai uma vez, eles fecharam meia rua, né? E já deu um evento muito legal no Entrai, naquela vez que eu me apresentei pela primeira vez com uma música sobre a nossa cidade, né? Então, uma rua fechada no 1º de maio, coberta, seria tudo de bom. Então, quem sabe logo, logo vamos ter novidades sobre isso. Só queria, então, contribuir um pouco com o que o nosso caro vereador viu lá, né? Tá bom? Vai lá, fala aí. Uma parte é o vereador Amarante. Vereador Caleb, realmente é o que a comunidade quer. Ela quer fechar a rua, querem, de repente, criar espaço de praças, de interatividade. E aí sim, não sei se cabe a Vama, claro, discutindo com a comunidade, com a sociedade em geral. Obrigado, professor Caleb. Valeu. Obrigado pela contribuição, vereador Amarante. Com a palavra, o vereador Tiago Brunet. Boa noite, senhora presidente. Boa noite a todos os colegas vereadores e a todos que me prestigiam até o momento. Minha participação hoje aqui na tribuna é apenas para parabenizar a todos pelo Dia do Trabalho, que ocorreu no dia 1º de maio. Como militante de um partido trabalhista, acho que tenho obrigação de fazer isso, de agradecer a todo o empenho do trabalhador deste município, do Estado e da nação brasileira, todos os trabalhadores que foram intitulados nos últimos anos como essenciais, mas principalmente para aqueles que foram desprestigiados por algum governo e intitulados como não essenciais. Eu quero fazer um feedback com a história e dizer para vocês que talvez uma das maiores perversidades da história aconteceu na Alemanha nazista, quando milhões de judeus foram mortos nas câmaras de gás. Mas o importante é saber como estas pessoas paravam lá. A Alemanha nazista prendia os judeus em Cracóvia e lá fazia uma seleção destes judeus. Alguns que eles consideravam trabalhadores essenciais eram colocados nas empresas de grandes empresários alemãos, né, vendendo praticamente o seu trabalho, e o empresário pagava uma certa porcentagem ao governo alemão pelo trabalho desses judeus. Um trabalho praticamente escravo. Mas aqueles que eram considerados não essenciais, estes eram colocados nas câmaras de gás e mortos. Então, gente, é só para que a gente tome cuidado, né? Porque, infelizmente, a história nos mostra como ficavam os trabalhadores não essenciais e se repetiu. Não colocaram na câmara de gás por uma questão de época, mas colocaram na míngua, como diz aqui no nosso bom gauchesco. Infelizmente, hoje, temos um país com 116 milhões de cidadãos que tiveram alguma insuficiência alimentar. 19 milhões estiveram insuficiência alimentar grave, ou seja, passaram fome, gente. Então, nesse entusiasmo que eu gostaria de parabenizar a todos os trabalhadores, a me solidarizar também com aquele cidadão que, por algum motivo e pela pandemia, tiveram o seu ciclo de trabalho interrompido. Quero desejar a esse cidadão que continue na sua luta, continue na sua batalha e restabeleça
em breve, a sua dignidade de poder executar a sua atividade laboral, seja ela qual for. Tenho certeza que a riqueza de uma nação é resultado do trabalho do trabalhador. Era isso, rapidamente. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Brunet. Se mais nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, considero encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária de 3 de maio de 2021. Muito obrigado a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.